eu comecei a trabalhar a origem dos números com os alunos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi falar, né, da origem dos números, perguntei onde que eles achavam que os números surgiram, né? E aí alguns até falaram, Egito, Egito, Egito. E aí eu falei, mas onde vocês acham que é o Egito? Ninguém sabia que o Egito era da África. Nossa Senhora. Entende? Então, trouxe essa história para eles, e depois nós fomos ver um documentário. Olá, família, tudo bem? Este é o seu Afropod, seu programa de podcast de africanidades. Eu sou o Babá Borô e estamos aqui nesse episódio hoje fantástico com essa pessoa maravilhosa e envolvente. Estamos aqui com Juliana Leonardo dos Santos, professora de matemática, pedagoga, pesquisadora e gestora educacional, uma das pessoas que é especialista em educação antirracista e que vai ter muito para apresentar hoje aqui para nós. Além de tudo isso, ela é também uma das responsáveis deixa eu olhar aqui que é grande, ela é agente de governança da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, ou PNERQ, e também diretora do Clube Social Negro de Brasília. Seja muito bem-vinda, Juliana, está aqui conosco. Ai, gratidão, muito obrigada por estar aqui nesse espaço, né, com você, podendo contribuir, né, com essa fala, com um pouco de conhecimento que eu adquiri durante essa minha jornada. Então, acho que vai ser muito aproveitoso, muito produtivo essa troca. Nossa, vai ser fantástico. Gente, vocês não têm noção de que hoje nós vamos trazer uma temática que é muito importante para a gente enquanto negritude, para trazer o desenvolvimento pleno, não só da nossa consciência e aquilombamento, mas também tendo a educação como forma de transformação. E a gente vai trazer essa especialista aqui para a gente. Então, vamos começar o seguinte, Juliana. Diga um pouquinho para nós de quem é a Juliana Leonardo. Uau, que pergunta, hein? Quem é a Juliana Leonardo? Juliana Leonardo é uma mulher, né, negra, uma preta retinta, que nasceu na periferia do Paranoá, né, e foi criada no Paranoá, né, pela a dona Wanda, né, e o seu Laelson, que muito sonhadora e que sempre, chega e me emociono. A gente sempre quando a gente Eu vai contar imagino. a nossa história, As nossas histórias são são, fortes, por natureza. nos emociona, são trajetórias de conquista, de lutas, né, que a gente valoriza e emociona. Então, a Juliana é uma menina, né, que hoje se transformou essa mulher sonhadora e que acredita na educação como ferramenta de transformação, né, para um país melhor, pelas relações melhores, né, enquanto nós seres humanos, né, e que tenta sempre colocar o afeto, né, nas construções, na educação, e que também coloca os números, né, toda nessa construção, né, que para além sou professora de matemática, e é bem engraçado que eu escuto muito isso, nossa, você é tão humana, mas você é professora de matemática? Como se a matemática não pudesse ser humanidade também, né? Sim, né, é porque... E vamos abordar isso já já direitinho. Mas que história linda, né? Você trouxe uma coisa que é muito importante para a gente. As nossas histórias são caminhos de pertencimentos e luta, né? E desde quando você descobriu que você tinha esse it, esse instinto para ser uma gestora da nossa causa? Olha, eu falo que eu fui criada para isso, né. Eu comecei com 15 anos de idade, dentro do CEDEP, que é o Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, né, a dar aula de jovens e adultos na abordagem do Paulo Freire, né. E aí eu dava aula para senhoras. Precoce, hein? 16 anos já Sim, fazia eu isso? acompanhava minha mãe, né, Olha, como eu era auxiliar da minha mãe, né, e, eu lembro que eu dava aula de educação de jovens e adultos para senhoras, né, que já trabalhavam em casa de família, ajudei a alfabetizar minha avó também, né, que minha avó olha que estudava lá. lindo. Então esse foi um dos primeiros passos de percurso que eu iniciei, né. E aí dentro desse espaço eu fui construindo essa trajetória até hoje, então eu acredito que eu fui inserida, né, desde adolescente nesse espaço e fui, crescendo, aprendendo, construindo e chegando ao meu objetivo no qual eu estou hoje, que é trabalhar, né, toda essa temática, educação antirracista, trabalhar afromatemática, toda essa construção.
Nossa, essa história me lembra uma coisa, como a gente que Bababurô, né, como sacerdote, você vai trazer um pouquinho da analogia com os nossos pertencimentos espirituais. Muitas vezes a gente fala que quando algo é do seu destino, que a gente fala o Ifá chegou primeiro, já que é a divindade do conhecimento, né? No teu caso, não foi você que escolheu a educação, foi a educação que te escolheu. Perfeitamente, a educação que me escolheu e eu só aceitei, né, aceitei, mas, tenho muita honra, né, pelo meu caminho, e aí eu sempre falo que, eh nós que nascemos na periferias, que não temos, às vezes, várias oportunidades, a educação, às vezes, é a única oportunidade, a única ferramenta da gente conseguir mudar a nossa trajetória, né, dentro do espaço periférico. Isso é verdade. A gente entende que a educação transforma, ela amplia e liberta, né? Isso é fundamental. E a partir daí, opa, já estou nesse ramo da educação. Como que veio a vontade efetiva de se tornar uma professora legitimada pelo Estado? Já que ela, gente, há mais de uma década é professora de carreira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Eu comecei dentro da secretaria, né, como já professora de, matemática, Uhum. né, de contrato temporário, Olha só, inclusive são 10 anos de contrato temporário, né, só olha corrigindo. só. Eu até passei no efetivo, mas ainda não fui nomeada, mas eu tenho 10 anos de contrato temporário dentro da Secretaria de Educação e já passei por algumas regionais, né, e o que me encanta e estar dentro desses espaços é que eu sempre busco trabalhar na periferia, né. Hoje eu trabalho na comunidade mais próxima do sol nascente, né, do pôr do sol. Já trabalhei no Itapuã, já trabalhei em Samambaia, né, em algumas áreas lá. E estar presente, podendo contribuir com um pouco de conhecimento que eu adquiri durante essa minha jornada, eu sempre falo meus alunos, né? As pessoas até veem coisa, eu chamo meus alunos, são meus alunos. É, Literalmente pertencimento. Aquilombou todo mundo. eu falo na escola, quando a gente vai falar alguma coisa, os meus alunos, eu tomo posse mesmo, né, daquilo. Então, isso me fortalece. E é engraçado que a gente sempre escuta, né? O primeiro ano que eu entrei na secretaria, com aquele gás, né? Buscando realizar projetos, buscando trazer propostas diferentes para a educação, né? E aí eu sempre escutava: é porque é o seu primeiro ano, é porque é o seu primeiro ano. E hoje eu tenho 10 anos, vou fazer 11 anos de secretaria, eu continuo com a mesma força, fazendo aquilo que eu acredito. Lógico, estou mais velha, então diminui um pouco a energia de correr mais atrás, mas ainda continuo fazendo aquilo da forma melhor que eu posso. Não, e que importante que você falou, porque define muito bem quem tem propósito. Que quem tem propósito não é realizar para realizar, é deixar uma marca, um legado. E você trouxe isso numa falha muito importante sua. Você falou que a sua vertente sempre foi buscar trabalhar na periferia. Por quê? Eu acredito que é um retorno, né? Porque eu nasci na periferia, fui criado na periferia, então eu acho que eu fui possibilitada a acessar espaços, né? A frequentar uma faculdade, a me formar. Então eu penso bem assim, deixa eu retornar para onde eu nasci, da onde eu vim, para poder oferecer um pouco daquilo que eu aprendi. E como é que as pessoas, no caso os alunos, te veem um modelo a ser seguido? Porque acaba sendo, né? Alguém qual é o sonho geralmente da pessoa que é periférica? Ascender para ter um novo padrão. E geralmente a maioria esquece a origem, né? Eu tô vendo que a sua fala não. De repente você é um modelo de resistência e também de abnegação, porque você trabalhar de repente com a realidade que sempre foi sua. E mostrar para as pessoas que, independente da sua origem, vocês podem ser persistentes nos seus sonhos, né? Sim, sim, eu falo muito isso para os alunos, né? E o quanto é importante eles terem essa referência de eu ser uma professora de exatas, né? Da área de exatas negras. E eu falo para eles, eu nasci na periferia, sempre falo, eu falei, gente, eu não sou rica, né? Da visão que eles Professor têm. não Somos professores, mas eu tenho uma qualidade de vida, né? Eu tenho uma Sim. qualidade de vida que eu posso todo dia levantar, ter o básico que a gente fala, né? Para a gente ter dignidade como ser humano. Então, eu sempre coloco isso para eles. Falo que, através do estudo, eles podem não ficar ricos, mas eles podem ter a oportunidade de a opção de escolher aquilo que eles vão fazer depois da vida acadêmica deles, né? Isso é importante, que mostra que tem como ter sucesso. E você acaba sendo um desafio até para o próprio modelo que a gente tem dentro do país, né? Seja ele socioeconômico ou cultural, de que a educação transforma e que sim, pessoas têm a oportunidade de, através do seu esforço, da sua dedicação, conseguir galgar o seu sonho e realização. Isso é muito importante. E por que educação antirracista?
Ó a É, militância, gente. nossa, escuto isso todo dia, gente. E sou militante. Acho que militante não é uma palavra negativa, tá, gente? Axé. Militante é uma palavra de positividade e de busca e de acreditar naquilo que a gente acha de melhor para nossa população e nossa comunidade. E por que educação antirracista? Então, eu preciso voltar um pouco no tempo para falar desse processo, né, de dentro da educação, né? Trazendo um pouco esses 10 anos, né? Que, assim, não foram 10 anos fáceis, né, que eu sempre tive essa firmeza, esse posicionamento, ou essa estrutura que eu tenho hoje. Então, trabalhar a educação antirracista veio mais, assim, forte dentro do espaço da educação, dentro da Secretaria de Educação, a partir do momento de eu ter passado, né, por episódio racista dentro das escolas, né? Olha só. E aí me veio algo muito forte na minha cabeça de pensar assim: imagine eu, professora, que tem uma estrutura, né? Tenho apoios psicológico, familiar, sofro isso e sofri, foi bem doloroso para mim. Imagine os meus. Né, que eu falo meus alunos que não têm esse apoio todo, eles não têm essa base Mas você toda já passou isso enquanto professora? enquanto professora, né? O que é Enquanto mais professora. absurdo ainda, né? Sim, sim, enquanto professora. E aí eu falei, cara, eu preciso utilizar tudo isso que eu tenho, né? Não só eu falo de a cor, a cara, mas de todo o letramento, de todo o conhecimento, como uma ferramenta de trazer uma educação antirracista para que esses alunos tenham a escola pública um espaço de afeto, de acolhimento e um espaço antirracista, né? Eu fico imaginando o quanto isso deve ser difícil para você. Apesar de você estar ali como uma docente para levar a educação numa comunidade periférica e ainda passar por discriminação, né? Como que hoje isso o Estado vê? Já que você chegou a criar alguma ação só pessoal ou você criou alguma ação legítima de defesa pelo racismo que você passou? É bem engraçado que eu falo, né? Quando você fala em religião, eu falo bem assim que quando você tem propósito e quando você está caminhando no caminho certo, as coisas vão se realizando e criando. A Axé. ferramenta que eu criei foi de educação, mas aí dentro disso eu fui convidada, né, para ser agente de governança, né, do PENEC e faço um trabalho hoje, né, de formação e dentro dos agentes do PENEC nós lançamos o protocolo antirracista, né? A Olha que Secretaria de interessante. Educação junto com o Ministério Público do DF, né, com vários autores, né, porque foi algo que foi construído não de cima para baixo, foi construído com professores, com a comunidade escolar, com alunos, né, com o Ministério Público, então teve a participação de toda a sociedade, né, nessa construção. Então hoje nós temos um protocolo dentro da Secretaria de Educação antirracista, no qual a gente trabalha para pontuar os casos, né? Os casos são hoje pontuados e assim são pontuados de uma forma correta, que não é brincadeira, não é bullying, é racismo e é crime. E aí dentro do espaço da escola a gente usa as ferramentas que nós temos, que é pedagógica de ensino. Mas dentro disso o protocolo traz também a criminalização. Né, porque, como a gente fala, racismo é crime. Então, é um protocolo que foi realizado e hoje está sendo, né, executado. O protocolo foi feito ano passado, né? Foi lançado ano Olha, passado. ainda é Esse novo, ano ele é né? novo, né? Uhum. E aí a gente está nesse processo de formação, né? Que é dos meus afazeres, né? Das minhas tarefas, é isso, é fazer formação dentro das escolas, eu faço mais na Ceilândia, com os professores, com os gestores, levando esse protocolo, levando as ações que a gente tem, que a gente pode tomar contra o racismo dentro do Não, espaço isso escolar. é interessante por dois motivos. Não só de trazer à população e à própria instituição que existe um protocolo a ser seguido e que tem regras, direitos, obrigações, e ao mesmo tempo também até para coibir, né, ações que as pessoas entendam que isso é banalizado, né? Ah, porque é racismo, mas ninguém monitora. É uma forma de você criar um monitoramento dentro da escola, né? Sim, perfeito. A gente tem uns registros, tem um monitoramento, é construído dentro da escola um comitê, né? A partir do momento que é, é, é visto que teve uma ação, né, um caso de racismo dentro da escola, tem um comitê, né, que é gestor dentro da escola, para analisar, para fazer todas as ações do protocolo, né? Para que dê os encaminhamentos devidos para né, essa ação criminosa que teve dentro da escola.
Pegando essa fala, que achei bem interessante, já que tem um protocolo, como que a escola deve se portar ou reagir quando o estudante relata um caso de racismo? Como é que é feita essa questão? Como é que é tratado internamente? A primeira coisa que o protocolo traz para a gente acolher, né, o estudante, né, porque isso é muito importante ter esse acolhimento com o estudante, né, tanto o que sofre racismo como também o que comete. Uhum, E aí dentro do protocolo é colocado várias ações para que esse aluno, tanto o aluno como os gestores, consiga trabalhar e lidar com isso, né? Então, primeiro vai ser verificar o caso, né? uhum. Montar essa equipe gestora que vai analisar, que vai verificar como é que foi a situação, né? E aí, dentro disso, dentro do protocolo, tem passo a passo todas as ações no qual a equipe gestora, né, vai Atuar, proceder. Isso, entendi. proceder. E é até importante ressaltar que é um protocolo que para além dos muros da escola, né? Dentro Olha. dele também tem inserido como, né, como a gente vai as ações que nós vamos Uhum. tomar com racismo cometido com os pais, com a comunidade também. Olha que interessante, então, é porque a escola acaba sendo a própria porta de entrada da família do estudante, né? Que é até, muitas das vezes, a maior parte do tempo ele está ali dentro da escola passando e vivendo o que tem de forma direta nesse sentido. O protocolo, então, ele vai abordar as questões de racismo, não só entre a questão dos colaboradores, mas também entre os próprios alunos. Sim, sim, né? Com todo o protocolo, ele abarca todos os entes envolvidos, né, do processo educacional dentro da escola, né? Então, Nesse ele caso, a formação que você está, que a próprio PENEC. PENEC, né, dá, envolve não só a multiplicação do conhecimento no corpo docente, mas também chegar ao conhecimento do aluno, né? É Sim, um trabalho sim, gigante, você imagina, né? Brasília hoje tem mais de 800 mil alunos, rede quase pública, isso. quase isso. Você É, imagina 600. criar essa disseminação. O trabalho ainda está em continuidade, mas que o foco é atingir todas as escolas do Distrito Federal. Sim, esse é o nosso foco, né? Igual começamos, né? Igual você mencionou, mas esse é o nosso objetivo. E eu estou na maior regional, né? Na Ceilândia, onde tem a maior regional de De ensino ensino em Brasília. Brasília, né? Mas esse é o nosso objetivo, que em todas as escolas do Distrito Federal, né, tenha o acesso, tenha o conhecimento, né? E saiba como proceder em casos de racismo. Olha que interessante o que ela está trazendo. Existe o envolvimento não só da escola enquanto instituição pública, da própria família e na comunidade. E se a família do aluno descobrir por algum motivo que ele sofreu algum tipo de racismo, a família procura a escola para reportar, fazer essa queixa? Sim, sim. Tanto ele pode procurar a escola, ou como a própria família pode acionar o protocolo. Né? Não Ah, que precisa, legal. o protocolo, acionar o protocolo não precisa só partir dentro do espaço escolar, né? Um pai também pode acionar o protocolo pelo racismo, né, que o filho, que a família vivenciou dentro do espaço escolar. Gente, eu acho fantástico isso, que efetivamente, que acho que uma das dificuldades que a gente tinha de você criar mecanismo, né, de monitoramento e de ações efetivas para coibir isso, né, que é muito, muito complicado. A gente imagina lá, ponto. Imagina as situações que você não passa, né? Poderia até dar algum exemplo para a gente aqui, porque eu fiquei curioso de alguma ação efetiva onde o protocolo já foi acionado. De foi acionado? Se você É, tem algum fato que você possa nos relatar, claro, né? Não precisa dar nome ao santo, viu? Fica tranquila. sim, sim, né? Porque É, esses casos são, menores, né? na sua grande maioria, são todos feitos de forma sigilosa, porque são menores, né? Mas sim, em Brasília já tivemos casos, né, de acionamento do protocolo antirracista, né? Eu acho que recentemente um caso que eu soube foi numa escola em Samambaia, né? Que Hum. teve um caso de racismo, e aí foi acionado o protocolo tanto dentro da escola, e aí foi até bem interessante, porque
como eu disse, né, não é só o envolvimento do professor, o envolvimento da escola em si. A escola foi para a regional de ensino, né, de Subiu um Samambaia, nível, né? sim, e Uhum. aí a regional de ensino foi para dentro da escola, e uma das ações que essa escola fez foi formação, e eu fui lá dar formação do protocolo para eles, né, porque eles não tinham o conhecimento ainda, então fui lá dar formação do protocolo para ver quais eram as ações que nós iríamos tomar, né, depois do caso ocorrido dentro dessa Olha, escola. que é até muito interessante essa questão da formação, que a escola tem que ter uma sensibilidade muito grande para não fazer aquele, desculpa a expressão, no jeitinho do Gerson, né? Ah, não, isso não é um racismo, foi uma brincadeirinha e tal, ou um conflito entre os estudantes, né? Como é que a gente vê isso dentro do protocolo? Eu sempre enfatizo, né, toda vez que eu vou conversar com os estudantes, dentro das escolas, com os professores, é não tratar racismo como bullying, não tratar racismo como uma brincadeira. Racismo é crime, né? E aí eu sempre coloco uma fala bem assim: quem faz, às vezes acha que é brincadeira e não é nada, mas quem sofre leva isso para a vida toda, Isso é verdade, né? né? Você ali pode estar inibindo um desenvolvimento de uma pessoa que poderia muito ter contribuído para a sociedade. Nesse sentido, como uma forma, que bom saber que tem um protocolo, olha que notícia boa, já gostei. Nesse sentido, o protocolo vem para normatizar as regras, né, para que você tenha uma ação efetiva dentro da própria instituição de ensino. E ela como fomentadora disso até dentro da própria comunidade. Mas a gente teve um marco histórico que começou muito com a lei que, teoricamente, via criar a obrigatoriedade do ensino de história, de cultura africana e afro-brasileira nas escolas, a lei famosa 10.639, né? Como é que você vê e avalia a aplicação dessa lei nas escolas? Porque, teoricamente, a gente teria que começar a disseminar o conhecimento, esclarecimentos e trazer o pertencimento do espaço do negro no ambiente escolar, né? É engraçado, né, que a gente fala que essa lei tem mais de 20 anos. E você, andando ainda em escolas, né, aqui no DF mesmo, vê que não tem ações que exige, né, que a lei exige, né. É, E dando essa formação, eu vejo muito isso, porque o que a lei traz para a gente? A lei traz que é obrigatório o ensino, né? E sendo obrigatório, era para ter ações, né, da lei dentro da política pedagógica da escola, né? Ter um projeto pedagógico da escola que trabalhe, não sendo ações pontuais, porque o que eu vejo muito dentro das escolas é algo que eu até reclamo, né? As pessoas acham que eu ajo de forma assim muito incisiva, é tratar a Lei 10.669 como uma ação pontual. Ação para fazer vamos fazer uma ação em novembro, a gente vai fazer alguma coisa. Não é, gente. é o que eu É já uma ia lei. perguntar. E Não isso. pode ser só no mês da consciência, Não, né? A não é um consciência é o ano mês. inteiro. Sim, e a gente trabalha com educação. Educação não é pontual, educação é contínua. Ninguém Legal. aprende algo você falando só uma vez. Eu, quanto professora de matemática, a gente lembra, né, como era trabalhado e ensinado a tabuada antigamente de multiplicação, né? O pessoal ficava decorando, várias vezes repetindo, né? É, é, não sou de achar que se ficar decorando é algo efetivo, mas você trabalhar algo uma única vez, isso não reflete um aprendizado. Né? Tem que ser uma forma contínua, tem que ser um trabalho que esteja dentro da política pedagógica da escola, né, do PPP, e que esse trabalho seja desenvolvido ao longo do ano letivo. Né? E aí que em novembro seja realizada uma culminância, seja realizado uma celebração das ações no qual a escola faz sobre essa pauta o ano todo. Interessante, você falou, porque tem que ser um processo contínuo de aprendizado, né? E na sua visão, já que você falou que deveria ser feito um projeto pedagógico específico, de onde deveria surgir isso? Da gestão da própria Secretaria de Educação? Porque como é que eu consigo instituir um projeto pedagógico que coloque isso de forma contínua no ano letivo? Então, Na sua visão, claro, né? sim, sim. Nós temos uma lei que, na verdade, era só as pessoas executá-la, né?
Porque o projeto político-pedagógico hoje das escolas funciona assim: quem elabora o projeto é o corpo docente, a gestão junto com os Hum. professores, né? Então, Elaborado o projeto pedagógico, ele é individualizado por escola. por escola. Ah, tá, Tá? entendi. Cada escola tem um seu projeto político-pedagógico, né? Nós temos algumas normas, né, norteadoras, né? Uhum, Nós temos currículo movimento, né? Vários outros documentos que uhum. norteiam, mas cada escola faz, né, o seu projeto pedagógico de acordo com a sua realidade, né? De acordo As com diretrizes que é passado até pela direção da escola? Ou não? Não pela direção, porque nós né, Hum, partimos do princípio que dentro das escolas públicas do DF nós temos gestão democrática, né? Então não existe de cima para baixo. Então entendi. é algo que é construído em coletivo, né? Então o projeto político-pedagógico é construído de uma forma coletiva, com ações que os professores vão trabalhar durante o ano todo. Legal. Eu já conversei com outros professores, até porque é uma temática que a gente trabalha no cotidiano da gente, né? Que às vezes alegam a falta de formação para como eles saberem lidar na implementação da lei. Como é que isso poderia ser, então, resolvido? Porque já que tem a lei que determina a obrigatoriedade, mas não existe uma política de formação constante do professor para que ele saiba abordar a temática dentro do seu plano de trabalho. É, eu Vamos ser bem sincero, Sim. eu Vamos lá, a gente é, gosta disso. chega a gaguejei, porque, sendo bem sincera, hoje em dia, vamos falar que não é falta, né, não é falta de espaços de aprendizado para que o professor coloque isso em prática. Vai muito mesmo da vontade, porque, vou citar alguns exemplos. Nós temos dentro aqui do DF a EAP, que é a escola, né, dos De professores, de aperfeiçoamento, né? aperfeiçoamento dos Isso. professores. Todo semestre a EAP oferece curso de formação voltada para a educação antirracista, né? Olha que Nós legal. temos vários professores, vários formadores excelentes lá. Posso citar a Renata, professora Renata, né? Que é uma das formadoras que trabalha muito a pauta. A formação que ela deu o semestre passado foi trabalhando o protocolo antirracista, né? E eu gosto muito da metodologia dela porque ela trabalha com as pautas, né, de educação antirracista, fazendo com que os professores produzem materiais para que possam trabalhar dentro de sala de aula, né? Então, ela estimula isso dentro das formações dela. Nossa, então já existem várias ações de fomento para que isso seja realizado, né? Sim, sim, existe várias ações de fomento. Então, eu vejo muito isso como uma falta mesmo de vontade. Vamos ser bem sinceros que quando a gente trabalha, né, quando a gente fala em minorias, né, agora eu não falo minorias em questão de números, mas em minorias em relação a direitos, a gente tem muita dificuldade no qual as pessoas se apropriem do conhecimento para trabalhar com eles. Entendi. Olha que interessante isso. Porque, na verdade, tem que ter o estímulo da vontade da pessoa para que faça acontecer. Talvez por isso que você seja diferenciada, né? Realmente, porque você colocou em você que é uma temática que é árdua, que não é fácil, que às vezes, dependendo do nível das pessoas que você encontra dentro da escola, você vai ter resistência. Que eu acho que é uma das grandes fatores. E outra coisa, é um tema muito sensível que eu vejo pessoas que gostariam de trabalhar, mas que não têm um apoio da direção para isso. Eu já ouvi isso também. Eu não sei se é verdade. A gente está falando de fatos que a gente escuta no cotidiano de pessoas que teriam a vontade de implementar isso como forma continuada, mas parece que virou uma coisa só comemorativa de cultura no mês da consciência negra. O que se torna esvaziado realmente a importância de você trazer um projeto, né, pedagógico de forma contínua para que isso seja uma abordagem minimizada lá na ponta. E quando você traz o protocolo para os estudantes, como é que é a receptividade deles em relação ao protocolo? Quando eles conhecem que existe algo que possa defendê-los? É bem interessante, né? Porque faz com que os estudantes se sintam mais, sabe, cuidado? Sabe quando você está falando e aí o aluno, ele não fala, mas no olhar, na forma, nos gestos, quando ele começa a demonstrar para você, ele fala, nossa, eu estou sendo visto, alguém está me olhando, alguém... Sério? Que Sim, lindo, meu eu Deus. observo muito isso. Eu tenho essa sensibilidade de olhar muito para o meu aluno. Lógico que
não consigo olhar para todas, mas eu faço esse exercício, principalmente aqueles que são mais calados, né, que na sua grande maioria são alunos negros, mais contidos. Eu sempre tenho esse olhar mais cuidadoso para entender, né, por que que ele é daquele jeito, né, o que está acontecendo, algum movimento que está proporcionando esse jeito dele, né? Tocar num ponto mais nevrálgico. Vamos lá, que a gente gosta aqui de trazer um pouco dessa sensibilidade. Você acha que essa dificuldade de tornar uma política pedagógica continuada tem a ver porque falar da cultura negra está muito associado com a nossa religiosidade, quando você vai trabalhar a sua religiosidade dentro daquilo que é a espiritualidade africana? Você acha que isso pode ser um fator de dificuldade? Porque o que, que acontece? Muitas das vezes a gente quer falar da questão da cultura, da história do negro, já estão associando somente à religião. Ah, a questão dos orixás, não sei o quê, e demonizar aquilo que não tem demônio dentro, cria-se um estereótipo totalmente deturpado. Você acha que isso pode ser uma resistência para que a gente consiga alguma coisa dentro do projeto pedagógico continuado? Ou não? Sim, não, com certeza, com certeza. Até porque é tão evidente que, às vezes, falar de quando vai para o lado de religião é algo até mais profundo. Mas ações simples, quando você leva a capoeira para dentro da escola, que é um movimento, né? Uhum. As pessoas falam, ah, vocês já estão trazendo algo que é ruim, que é periférico, né? Coloca sempre algo pejorativos, né? Aquela ação, porque é voltada, né, para a cultura negra. E aí você percebe mesmo que é racismo mesmo, que é uma construção, uma sociedade, um racismo estrutural, né, no qual a sociedade vivenciou por muitos anos, nem vivencia ainda, É. né, e que faz eles enxergarem assim e fazer com que tudo que a gente vai falar da cultura, da população, dos povos negros, associar a coisa ruim, a coisa, né, de forma marginalizada, né? Então, isso com certeza temos esse é algo que nos dificulta, né? Um ponto que dificulta trabalhar a pauta antirracista nas escolas. Olha, que vocês consigam ser heróis da resistência e serem criativos e corajosos, né, ao corpo docente, ao corpo diretor das escolas, que promovam essa conscientização, porque é fundamental a gente trazer para as pessoas não só a questão do protocolo, como ser coercitivo, mas aonde o conhecimento das boas práticas e de você trazer uma sociedade mais justa e associativa possa trazer pertencimento a todos, que a gente vai começar trazer um pouquinho mais de humanidade, isso tudo que a gente precisa, né? O fundamental. Ju, você falou agora uma sopa de letrinhas gigante. PEERQ. Vou falar assim da minha forma. Por favor, para quem ainda não conhece, explica para gente o que é o PENEC. O PENEC é uma política de equidade, né, que o governo federal lançou, né, há alguns anos, com o intuito de trabalhar, né, as pautas de educação antirracista para a equidade, mas não só trabalhar com a educação voltada para a cultura negra, mas também para a cultura indígena e quilombola, né, porque para a inclusão, né, inclusão de todos, e na sua grande maioria são as minorias, né, que não têm. Então, o PENEC veio com essa ideia, né, de trazer formação, de trazer, fazer o mapeamento, né, fazer formação contínua, né, porque tanto que eu participei, né, antes de ser efetivada como agente, de várias formações, né, dentro do Ministério da Educação, né, para ser agente do PENEC. Então, é algo mais amplo para que a gente possa trabalhar, né, o mínimo. Então, é um programa do Ministério da Educação. Sim, é um Nossa, que programa do legal, Ministério da um show de bola. Dentro dessa visão, que tipo de desigualdade procura-se enfrentar ou resolver com esse programa? A inclusão? A inclusão, o racismo, porque quando a gente fala assim de inclusão, a gente acaba, às vezes, esquecendo e não observando o que tira os nossos jovens da escola, né? E aí, isso é dados, né? Não é falácia, são dados estatísticos, mostra, né, que na sua grande maioria, os alunos que invadem da escola são alunos negros. Na sua grande maioria, são alunos que evadem da escola pela falta de oportunidade, por sofrer racismo, né? Por não ter esse olhar de acolhimento, de entender que são alunos que às vezes vão para a escola, mas não têm o que comer.
ou às vezes não tem o que vestir. Eu lembro que fazendo um relato, dando aula no Sol Nascente, eu tive um aluno e aí as primeiras semanas ele não foi para a escola, né? A primeira semana de aula. Aí ele apareceu na segunda semana. E aí eu fui conversar com ele, né? Fui perguntar, por que você não veio na primeira semana? Aí eu não vim porque eu não tinha material. E aí eu fiquei com vergonha, né, de vir para a escola sem material e os alunos zombarem de mim. Então, é muito importante, né? Nossa, é até doído ouvir isso, né? Porque, veja bem, a criança se cerceia do direito à educação porque não se sentir pertencente, incluso porque vai estar sendo diferenciado e o pior, alvo de chacota, né? Sim, Que né? isso é que é doído, né? Você falou que você recebeu ministrou várias formações para se tornar um agente de governança do programa, né? O que que seria se colocar como agente de governança do PNR? Agente de governança é isso, é trazer para dentro da Secretaria de Educação formação, né, de educação antirracista, o protocolo, que foi uma das ações no qual são esses agentes, né? Cada regional tem um agente, né? Nós, aqui dentro de Brasília. Uhum. Então, nós buscamos fazer formação, né, de educação antirracista. Hoje, o que nós estamos pontuando dentro dos espaços das escolas, das coordenações regionais também, é levar o protocolo, né, para que o protocolo seja conhecido, né, todo mundo tenha conhecimento, saiba como agir. Então, hoje é a nossa principal ação, né, dentro como agente do PENEC e agente de governança, é levar a formação de conhecimento do protocolo para todas as escolas públicas do DF. Até porque é um programa federal, né? Não tem como você fugir disso, né? E como é que é a aceitabilidade disso dentro das regionais? Porque você vai mexer no status quo dentro daquilo que é o universo comum de cada regional. Como é que é isso? É igual- Já vi que é babado. É babado. É Já vi babado, que não é gente. fácil. Ah, É babado. Tudo que a gente fala que incomoda, e quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de educação antirracista, a gente acaba enfrentando barreiras, acaba enfrentando, né, olhares, dificuldade para acessar, né, esses uhum, espaços. Porque, exemplo, eh, o Ministério Público, né, deu o prazo de 45 dias, né, recentemente, para a Secretaria de Educação fazer um relatório para eles e mostrar qual foram as ações e como está sendo inserido o protocolo antirracista dentro das escolas públicas, um protocolo que foi lançado em novembro do ano passado, né? Porque assim, beleza, lançamos o protocolo. E aí, o que que vocês estão fazendo com o protocolo? Nossa, então quer dizer que existe um modelo de indicadores de acompanhamento para saber como é que está sendo ou não? Cara, que interessante. Sim, que o Ministério Público fica cobrando, né? Como que está sendo efetivado, qual as ações que nós estamos realizando para que Até para não realmente, deixar correr frouxo, né? sim, Senão não acontece, né? sim, para não ser mais uma lei, como a 10.639, que em muitos espaços, em muitas escolas, a gente não tem ações voltadas, né, para isso. Ou seja, você falou agora que você, como agente de governança, você representa uma regional, certo? Dentro dessa regional, as ações de criar a formação aos professores da regional, parte de você em consenso com a regional, como é que funciona isso? A regional te chama, você que se coloca, você vai lá e provoca a regional, como é que se dá isso na prática? Que eu sou curioso. Vou até comentar que eu briguei recentemente no grupo por conta disso, porque na minha visão, quando surgisse qualquer ação, né, qualquer coisa, levantamento que viesse de qualquer lado, tanto da comunidade escolar quanto dos alunos, eu achava que eu, enquanto agente do PENEC, poderia já incentivar, né, fazer essa Uhum. ação. Mas não. Nós temos dentro da Secretaria de Educação uma tramitação, né? A forma no qual eu sou solicitada como agente para ir nesses espaços. Certo. Então, quem tem que instigar é a escola, né? Ou a coordenação, ou a regional de ensino, mas parte muito da escola, tem que ser a escola. Então é A sob escola demanda, você tem que ser sobre demanda. Eu demandada, tenho que né? ser Ah, demandada entendi. para que eu possa ir nos espaços, Não é né? você que define junto com, vamos supor,
com o colegiado da regional, olha, precisamos fazer essas ações, vamos fazer um cronograma, uma ação, não é assim. Meu sonho. Meu sonho seria Olha, esse. porque se você for parar para ver, se não vier de cima para baixo, não acontece. Não Porque acontece, é mas questão da vontade de querer fazer, né? sim, né. E aí eu vejo muito isso, porque, quem tem que solicitar é a escola, né. Enquanto a gente no PNEC não podemos fazer isso de forma impositiva. Eu não posso: "Ah, não, eu vou lá na escola dar formação", né. Hum, O que acontece, às vezes, de forma impositiva é quando a escola tem casos, né, quando a escola registra assim. aí sim a gente atua de forma, né, a ir lá na Aí não, escola. aí é o caso, o fato gerador aconteceu, tem que lá Sim, ser atuante, sim, né? sim. E no caso, já que o programa ele vai além do muro da escola, como você falou, a população, a comunidade, ela também pode ser um fator de cutucar regional, porque querer que aquilo se estabilize, se coloque ou não? Com certeza, com certeza. Olha, população, comunidade, vocês estão vendo o poder que vocês têm na mão, porque uma política pública, ela para ser bem realizada, não basta ter só a vontade do Estado. Você tem que entender o que isso representa e você demonstrar o seu anseio, porque somos nós os motivadores para que essa política se implemente de fato. Que maravilha saber que então a comunidade pode ter uma interação direta nesse sentido, né? Sim, a comunidade pode, e deve, né, ir atrás, instigar, participar, né, de uma forma efetiva, solicitando, né, tendo conhecimento. Tanto que a gente é público, né, o protocolo está disponibilizado dentro da E plataforma. como é que é a divulgação disso? Qual a minha preocupação de envolver a comunidade? Porque aqui na ponta sofre a situação. Se ela não conhece que existe um mecanismo onde a escola é o canal de entrada para que a gente formalize isso, fica difícil a gente saber. Eu fui pego de surpresa que tem o protocolo, já estou achando isso interessante, já vou querer saber depois, que eu sou forçador. Então, como é que a gente consegue estimular o conhecimento, disseminar isso para que a população tenha real conhecimento da existência do protocolo e que sim, ela pode ser uma porta de entrada de eco para que isso se implemente de fato. Porque a gente tem que dar publicidade para isso. Sim, sim, eu acho que isso aqui eu não vi ainda nem ninguém falando do protocolo assim, né? Uhum. Então, acho que esse espaço aqui é um espaço benéfico para que a gente possa trabalhar e estar desenvolvendo isso, para a comunidade ter conhecimento disso. E é um trabalho de formiguinha. Infelizmente, é É um trabalho de verdade. formiguinha que a gente tem um protocolo, a gente tem as formações, mas a gente se depara com várias situações. Exemplo, a gente não tem dinheiro voltado para a produção de material, para que a gente possa produzir um material de divulgação, que Mas é isso não importante. deveria ser feito pelo próprio Ministério, já que é um programa de recurso federal? Então, o Ministério ele tem um material voltado para o PENEC, Ah, tá, que é algo, entendi. né? Que é o Agora, programa, tá. o programa. Agora, o protocolo foi algo da Entendi. Secretaria Já de entendi, Educação que já entendi. realizou, né? Uhum. Então, a gente, enquanto secretaria, que devemos, né? eh, Fazer a divulgação, né? fomentar e fazer a Entendi, divulgação desse entendi. material. Então é isso, assim, acredito que hoje a gente ainda não tem números, né, de quantas formações nós já tivemos, mas é algo que hoje até instiguei no grupo, né, para que a gente possa Uhum. levantar isso, de quantas formações nós já realizamos enquanto agente do PENEC, para falar do protocolo, para dar formação, e, continuar conversando. Principalmente algo quando eu falo, assim, de aliados, é Hum. isso, né, que exemplo, eu sou uma agente de governança dentro da Ceilândia toda, mas, Que é nada gigante, impede né? gigante, Nossa. nada impede de professores que queiram, né, atuar na área, que queiram ajudar, de vir conversar, de procurar, né, para que a gente possa também somar. Não, pode ter certeza. Uma temática dessa aqui, a gente fala de educação. E a gente sempre fala aqui no Afropod que a gente entende que educação é libertatória e que outra coisa, uma mente expandida não retroage. Porque você Sim. vai saber exatamente o valor do seu dinheiro. Pode contar conosco aí para a gente trazer uma disseminação pelos nossos canais dessa informação, que para a gente é de muita valia e aquela história. A gente quer sim ser um agente de multiplicação e de transformação daquilo que nos cabe. Isso aí para a gente é representatividade e pertencimento. Pode contar conosco, tá bom?
E vamos conversar depois disso, aí vamos trazer no nossos shorts. Ó, a produção, estou vendo aqui meu ponto eletrônico falando que nos cortes do Afropod, para divulgar, nós vamos trabalhar isso com bastante intensidade, viu? Bora. Olha, vai contar com a gente. E, gente, olha que pessoa riquíssima que a gente tem aqui. Além de tudo, ainda é professora de matemática. E está trazendo uma coisa para nós aqui: etnomatemática. Ju, explica para a gente isso aqui que eu estou mega curioso. Porque quando a gente fala de matemática, né, os livros, a faculdade que eu frequentei, eu nunca vi, né, na biografia referências negras. Nunca vi, né, dentro desse espaço. E quando eu falo de etnomatemática, eu trago essas referências. Eu vou trabalhar matemática, mas trazendo para os meus alunos uma referência africana, referência indígena, né? Que cada povo tem uma forma, teve uma forma de contar, teve uma forma no qual ele iniciou esse processo, né, de contagem. E então, a etnomatemática é isso, é trazer a matemática para dentro da escola, para dentro da minha sala de aula, não uma forma só de números, mas com uma forma de história, uma forma de pertencimento, como uma forma cultural que a matemática tem. Gente, e dá um exemplo pra gente que eu fiquei curioso. Como é que seria isso? Que áreas que a etnomatemática pode abordar como conhecimento da própria matemática? Vou dar exemplo de aulas, né, que eu dei Lógico, até lógico. Por favor, quero recentemente. ser aqui letrado nisso, adorei. Recentemente, falando da origem, trazendo, né, os números, né, trazendo essa relação. E aí, depois desse documentário, fomos trabalhar. Então, aí trabalhamos com jogos, né? Trabalhamos com o Mancala, que é um jogo africano, que trabalha contagem, né? Dá para a gente estudar e aprender várias coisas dentro desse jogo. E aí depois a gente também trabalhou a cultura indígena, que é a forma no qual os indígenas utilizam muito os números, ou principalmente a geometria, né? Que dentro das vivências, né? Dos materiais no qual os indígenas trazem, tem muita geometria, né? E também dos tecidos africanos, né? A gente Olha que viu legal. que os tecidos, a gente estava trabalhando perspectiva geométrica, e aí dentro, né, os meninos observaram, qual forma geométrica você vê dentro desse tecido, né? Então, também foi isso, eu levei um tecido africano, imagens para eles. Então, é isso, é trazer a matemática, né, junto com cultura, junto com história. Você consegue trazer até um gosto diferenciado pela própria disciplina. Que matemática já, em números variáveis, já vem uma certa aversão, né? Já tem uma dificuldade, né? E por que matemática? Por que você escolheu matemática para ser sua área de formação enquanto educadora? É engraçado que até o sexto ano eu tinha muita dificuldade em matemática. Minha mãe pagava até professor particular em tudo. Olha, Depois do sexto ano, eu comecei a aprender de uma forma muito autodidata. Eu ela pegava o foi se livro, apaixonando, né? eu pegava o livro e fazia. E aí eu falei bem assim, agora eu quero aprender matemática de verdade. Aí vou para a faculdade. Aí eu, sabe, com essa curiosidade, com esse anseio de tentar, dentro da faculdade, conhecer um pouco mais da matemática, de aprender. Né, e é muito interessante a forma como você é abordada. E como os estudantes reagem quando vê a questão da África na matemática? Ah, é bem curioso, porque às vezes a gente pensa que ele vai falar, bem, professora, isso você vai ensinar isso pra gente? Isso não faz parte do nosso aprendizado, né? Chegam a falar? Não, não, a Ah, gente vai pensa, pensar, pode né? pensar, mas não, eles adoram, né? E aí eu sempre pergunto, vocês já viram isso antes? Não, professor, é a primeira vez, né? Olha. E eles gostam muito, né? E aí, recentemente, eu fiz o ano passado até, uma atividade que era para eles fazerem uns trabalhos, né? Sobre essa temática. Nossa, foram cada trabalho lindo, cada trabalho rico, É né? mesmo? Sim, cada Dá um trabalho exemplo pra rico. gente de alguma produção foi marcante, assim. Teve um grupo que montou tipo um gibizinho, Olha, né, que a gente abria e aí vinha o jogo, né? Ele pegou um determinado país e aí trouxe o jogo, explicando como é que era o jogo lá, como as crianças aprendiam, né, a cultura desse país. Então, sabe, foi bem interessante, bem marcante essa não, é proposta. interessante se você for parar para ver, a etnomatemática pode ser uma das formas de você abordar a própria lei 10.639 na escola. Porque você está
você está trazendo história e cultura, né? Sim, E sim. ao mesmo tempo ensinando matemática, né? Sim, eu acho que esse é um diferencial, porque é algo que eu sempre escutava muito dos professores. Ah, não tem como inserir a 10.039, 639 em outros conteúdos. Tem sim. A gente pode trabalhar em química, a gente pode trabalhar em matemática, pode trabalhar em história, em todos os conteúdos, né? E engraçado que você vai trazendo aquela questão da herança de uma ancestralidade rica, né? No sentido de inteligência, de descoberta, de ser pesquisador, e traz um orgulho de você se pertencer a este contexto, né? Com certeza melhora a autoestima lá da criança que é negra lá na ponta, hein? Sim, sim, de pertencimento, né? O aluno percebe que ele pertence àquilo e é algo que vem também da história dele, né? Isso é muito interessante. E uma coisa que eu acho muito interessante na etnomatemática é de aprender brincando, né? É trazer os jogos, trazer essa perspectiva muito da brincadeira, né? Para ensinar. Né? Que Malban Tarran também fazia muito isso aqui no Brasil. Então, eu acho isso super interessante e tira esse estigma, né, um pouco da matemática de, ai, número, letras, é difícil, coisa assim. Não, traz esse lado mais lúdico. Suaviza, né, Isso, o entendimento traz e esse o lado mais estudo. lúdico para que que a criança, os alunos possam aceitar mais e entender e gostar, né? Não, e outra coisa, de repente é aquela história, se a criança gosta e de repente gosta, ela vai até comentar na família. Mãe, hoje eu aprendi uma forma diferente de matemática e tal. Já teve algum reporte de família para você nesse sentido? Da criança ter gostado, a família achar interessante? Ou não? Eu tive uma mãe que ela era mãe Olha só. lá da É. escola e a filha dela estudava lá, né? E ela veio falar: Ah, ela chegou falando que você trabalhou esse tema na forma matemática, ela achou muito interessante. Olha que legal, tá vendo? E eu, enquanto mãe, também acho interessante ela ter esse acesso, esse espaço, né? E me Olha. agradeceu. Eu achei até esse feedback muito legal, Isso é importante. importantíssimo para você ver que na ponta, a criança, quando se encanta, ela vai levar para o seu responsável aquilo que para ela foi um despertar, né? E um pertencimento. Muito legal. Falando em educação, a gente sabe que hoje pouquíssimas literaturas a gente tem voltado para a nossa questão da cultura da história da negritude, né? Digamos assim. Você tem alguma dificuldade de trabalhar literaturas hoje específicas que possam tratar essa temática de uma forma mais clara? Hoje não. Hoje eu acho que a gente consegue ter bastante material, né? Bastante referências aí, né? De Jamila Ribeiro, Cristiane Sobral, né? Que é uma escritora Uhum. aqui, Meimei Bastos, né? Então, eu tô falando do nosso cantinho, porque eu sempre gosto muito de mostrar para os meninos que as escritoras ou aquilo que a gente está trabalhando não é algo distante, é algo que está no cotidiano, que está do lado deles, né? Muitas das vezes até levo essas escritoras para a escola também, para que eles possam enxergar isso. E Então, dentro daquilo que a gente falou até da questão de criar um projeto pedagógico, são referências importantíssimas, né? E que vai trazer uma ideia até de conteúdo de abordagem que você pode ter para fazer até o ensino de forma continuada, né? sim, sim, com Que bom certeza. saber que hoje a gente tem literaturas que podem ser abordadas e que descaracterizam estereótipos, né? Para você não trazer aquilo diferente do que é o universo da africanidade, né? Maravilha. E falando no universo de africanidades, a gente tem uma coisa chamada Projeto Celebrafo. Vamos cá, doutor. Olha a criatividade dessa pessoinha, porque é gigante. Conta um pouquinho para nós o como surgiu o Celebrafo. Ai, agora que eu vou me emocionar mesmo. Que delícia. O Celebrafo é um processo de ressignificação, né? Quando eu iniciei lá contando a história que eu sofri racismo dentro do espaço escolar, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, preciso utilizar o meu conhecimento, a minha potência como uma ferramenta para trabalhar e trazer isso para dentro da escola para que os meus, né, como eu falo, os alunos, não sofram aquilo que eu sofri. E aí, então, o Celebrafo é muito isso. E, assim, uma coisa que eu quis trazer bem presente no Celebrafo, que o nome já diz, é trabalhar as pautas da Lei 10.669 como uma forma de celebração. Trazer as Olha. potências, trazer a nossa cultura, Ah, trazer o que a gente tem de potência de melhor dentro da nossa negritude. que legal. Eu já ia perguntar de onde surgiu esse nome, né? O que que ele significa o projeto? Você já falou, a celebração da africanidade, da nossa negritude, né? Isso. E o que que você vê de ser desafiador para você nesse projeto?
Ai, que projetos é bem desafiador, porque, como eu falei, assim, eu sou professora de matemática, então eu ainda dou aula, estou dentro de sala de aula. Trabalhar com projeto, eu tenho que, às vezes, fazer toda a estrutura por fora, e esse é um projeto muito grande, porque, como eu falo, trabalhar com educação antirracista, para mim, não é algo pontual. Então, tem que ser algo que seja contínuo. Então, esse projeto, normalmente, é trabalhado um semestre, né? A gente desenvolve um semestre com várias ações dentro da escola, né, para que os alunos tenham contato, né, com esses espaços. Então, é um desafio muito grande, né? Primeiro, é um desafio muito grande você convencer o corpo docente de trabalhar, né, essa Uhum. temática um semestre todo, porque o que a gente escuta muito, eu vou perder minha aula, eu tenho conteúdo para dar, e aí eu sempre, né, agora eu sempre reforço e ressalto, isso também é conteúdo. Isso também é aula, isso também está no currículo, isso também é obrigatório, né? Então, Virou a crica. E vai ser crica, porque é necessário, né? E nesse sentido, só apenas a escola se envolve ou a comunidade e família também? normalmente é para todo mundo se envolver, porque a gente, como é o Celebraf, né? Explicando um Uhum. pouquinho, eu trabalho o semestre todo com algumas ações. Então, o primeiro mês a gente tem a ação de cinema, né? São filmes, né? O que eu fiz o ano passado, que foi no CF11 de Ceilândia, foram filmes gravados pelo Jovem de Expressão, né? O Jovem de Expressão tem um curso de audiovisual, de formação, Uhum. e aí, né, de cinema. Então, fizeram alguns curtas gravados na Ceilândia, Pôr do Sol, né, com essa temática. E aí, eu levei para dentro da escola, né, convidei, e foram alguns autores, né, que participaram dos filmes. E aí, os meninos assistiram esses documentários e debateram, né, Olha, conversaram sobre, né. interessante, né? Essa é a primeira. A segunda ação é literatura. E aí, tento levar para dentro da escola escritores negros, né? De preferência, da nossa comunidade. Aí, o ano passado foi bem legal, que foi um pai de uma aluna da escola que escreve um livro em quadrinhos, né? Em desenhos. Então, foi bem interessante, né? E vários outros. A terceira ação é voltada para as profissões, né? Porque uma das coisas que eu via muitos meninos falando quando a gente fala bem assim, onde você se enxerga? Quando você pergunta para um aluno negro dentro da escola, ele falava bem assim, eu me enxergo na limpeza, porque era onde ele via mais pessoas negras. E aí, Olha então, que interessante isso. o terceiro mês, eu trabalho as profissões. Eu levo diversos profissionais, convido diversos profissionais, jornalistas, Negros. negros, jornalista, bombeiro, dentista, vários profissionais, para que esses alunos se enxerguem em vários espaços e saber que eles podem chegar em vários espaços, né? Nossa. E por último, é a celebração. É em novembro que a gente faz a culminância do projeto, aí tem oficinas, né? Inclusive essa roupa que eu estou aqui é de um estilista, né, que participou do projeto o ano passado. Ele é um estilista africano. Que faz, na verdade, roupas africanas lá do pôr do sol. E aí ele fez algumas, né? E passou pro projeto e os meninos desfilaram. E aí algumas eu dei para os alunos, essa eu fiquei, né? E aí tem culinária, tem oficina de capoeira, então e aí no final mesmo uma celebração. O ano passado teve samba, né? Olha. Então é Como é isso. que são construídas essas parcerias institucionais? Como é que você faz isso? Ai, essa é a minha maior Nossa, que dificuldade. isso é uma pesquisa, você está garimpando, hein? Eu falo sempre que o meu ori, o meu orixá me abre caminhos. Sou filha de Oxum com Xangô, né? Então abre muito caminhos e sempre vem aparecendo essas pessoas assim, né? Quando eu estou em espaço de procura, parece que tô precisando de tal pessoa. Chega e eu vou lá conversar. E assim, é um projeto que eu sempre busco orçamento, né, para realizar, porque uma das máximas que eu tenho, eu não convido pessoas pretas para trabalhar de graça. Isso para mim não é viável. E aí, então eu preciso pagar essas Sim, pessoas, com né, para ter certeza. contato. Então eu sempre busco apoio, né, emendas para executar o projeto, né? O ano passado eu acabei que eu consegui, mas teve um problemática, a gente não conseguiu receber, né? E aí tô tendo, né, As esse desafio. burocracias do Sim, processo, né? sim. Que a gente sabe que não é fácil. É uma destinação para uso público, mas que às vezes é tão burocrático que você não tem o uso público utilizando o valor da emenda, né? É tão contrassenso que a gente sabe como é que funciona, né?
Imagino como é que você sabe posicionar isso. Muito lindo o projeto e isso a gente vai querer fazer destaque porque é muito legal o que você está fazendo, que é disseminar exatamente uma visão de mundo diferenciada, né? Porque agora me doeu você falar isso. Nossa, o que que você quer? Você só me ver na limpeza? Ai, que pequeno, né? Que restrito isso e você não conseguir trabalhar o imaginário da criança para ser maior, né? Então o projeto realmente é para celebrar a africanidade e as oportunidades que você tem de ser o que você quiser diante daquilo que é o seu sonho, né? Fantástico, muito bom mesmo. Resistências para implementar isso dentro da escola, como é que é isso? Porque você arranjou uma forma real de implementação de muitas coisas que a lei fala e que você está ampliando esse universo. Como é que é a receptividade ou não dentro dos espaços escolares para isso? É, tem facilidade e tem dificuldade, vamos ser bem sinceros, né? Tem gestão que abraça o projeto, vamos, estamos juntos, bora, vamos. Porque assim, eu paro normalmente um dia de cada, né, ou 2 dias mais ou menos, de cada mês para só executar o projeto, só para falar sobre negritude, só para trazer as pautas, né, ações. Então, né, você imagine pensando que pessoas, né, a grande parte dos professores acham que é muito mais importante trabalhar só o conteúdo didático na forma no qual ele foi direcionado, né? Então, atravessamos alguns desafios, né? Mas até hoje, né, esse vai ser o terceiro ano, né, de execução, Já é o terceiro terceiro ano? ano do projeto. Nossa. É, é, as dificuldades, mas estamos tendo mais facilidade ou dificuldade para a realização deles, né? Quando já está um terceiro ano, vai começando a criar envergadura, continuidade, as pessoas já vão se interessando, né? Sim. Qual foi a importância da parceria com a UNB nesse sentido, Universidade de Brasília? A UNB, ela vem com conhecimento de formação, né, trazendo Uhum. formação, né, e com propostas, a gente está até agora planejando, né, fazer, acredito que vai ser a primeira formação de educação antirracista aqui no DF, né, de forma universitária, né, Nossa, então isso ainda está no papel, assim, estamos finalizando, né, nossa, isso é mas desafiador demais, né? E vai sim, ser com certeza emblemático, hein? sim. Fogos e artifício, hein, quando sair. E que resultados você sente já podem ser percebidos, já que já está indo para o terceiro ano? Como é que você vê isso aí? Olha, eu vou ser bem sincera que para mim um resultado é ouvir os relatos, é ver o sorriso, né, dos alunos. Eu lembro que o ano passado, porque para além das ações educativas, a gente também tem o intervalo cultural, e aí dentro do intervalo eu sempre levo alguma referência, né? E aí o ano passado foi o Assé Dudu, que é uma banda, Ah, né, um grupo famosa voltado, aqui em sim, Brasília. voltado para a cultura afro, né? Afro, aham. E aí, eles estavam tocando lá e uma aluna chegou, né, e falou para uma professora: Nossa, professora, eu tô tão feliz hoje. Ela, porque eu tô me sentindo tão representada vendo esse pessoal. Nossa. Gente, isso as pessoas, assim, acham que é simples, mas isso me emociona de um jeito. Eu vou chorar, não é possível. Olha o chum aí. Chorona. Isso me emociona de um jeito que eu acho que isso é o resultado. É você saber que pode ser uma, duas, mas que você proporcionou a aluna se enxergar naquele espaço, É a ser semente pertencente. plantada. É a semente sendo plantada, né? Aquela história, se um chegar e falar que gostou, já tá valendo, né? Já tá valendo. Gente, realmente é afroafeto nessa roda de conversa aqui, tá muito gostosa. Porque isso realmente toca, porque quem sente na pele o que a gente está conversando sabe muito bem a importância de você se sentir lembrado e pertencente, viu? Pode ter certeza que a sua trajetória é de legado, é de pertencimento, é muito show de bola. A gente fica muito feliz com tudo isso, viu? Muito legal. Ai, socorro. Você falou agora há pouco de Oxum e Xangô. Chega, me arrupiei todo. Que eu tô vindo agora de um final de semana que a gente acabou de fazer uma celebração do Festival de Xangôs e Iabás dentro do IFADE, nosso templo de orixá. Quando que você se sentiu pertencente a uma religiosidade africana? Eu frequento, né, minha casa já tem 9 anos. Opa! 9 anos, só que eu sou feita santo recente. Fez um ano agora, né? Vou, inclusive, deitar daqui a alguns dias para fazer esse um ano.
Mas sabe quando você chega num lugar, né, e você parece que tinham pessoas te esperando para te receber? Eu até falo que a minha ancestralidade estava lá, né? Que legal. Então, a religião de matriz africana chegou na minha vida assim, né? Eu me senti pertencente ao lugar onde eu estou ocupando, né? De uma forma que eu sempre falo, né? Que as pessoas tendem a achar que religião é obrigação, que religião é um peso. Não, né? Eu trago, né, e trabalho a minha religião de uma forma leve, de uma forma amorosa, sabe? De estar no espaço, fazendo aquilo que eu posso, né? Aprendendo, né? Que uma coisa que me chama muita atenção nas casas de axé é o aprendizado, né? O respeito que as pessoas têm naquele espaço um pelo outro, de acolhimento. Lógico, não vou falar que é perfeito, gente, que em todo espaço que tem pessoas e seres humanos tem conflitos, porque isso é normal, né? São pessoas Total. diferentes, Não, isso é não, normal. não, não tem como ter perfeição em nada, né? Não. Estamos em constante evolução, é verdade. Mas é um espaço que eu me enxerguei, um espaço que eu sinto acolhida, que eu sinto em paz, né? Onde meu ori chega e descansa de forma bem tranquila. Que maravilha. E essa é a função, né? Que realmente a religiosidade passa a ser um ponto de você olhar para dentro de si, se equilibrar e conseguir realmente se realizar nesse momento de contato com o seu sagrado e o divino para isso, entendeu? Dentro dessa visão de educação antirracista, como que é o papel das famílias nesse contexto que você vê? A importância do papel da família nesse contexto. Olha, eu acho muito importante, porque, sendo bem sincero, eu acredito que as ações que os alunos têm dentro de sala de aula é muito, às vezes, a repetição de coisas que eles têm dentro de casa, né? Então, você fazer esse ensinamento dentro de sala de aula acaba levando também para dentro das casas, das famílias, né? Uhum. Para os pais, né? Para a família rever também as ações racistas, né? As ações no qual de discriminação também eles têm, né? Então acho que é muito importante a gente acho que estamos num momento, né, do qual as pessoas perderam um pouco essa confiança ou essa, vou falar fé na Uhum. família, né? Porque para mim família é base, família é onde, né, a escola é um espaço de educação, de formação, mas ela não é um espaço no qual o aluno vai ter esse acolhimento todo que só a família Dá, né? proporciona. Estrutura, né? Isso é verdade, Né? né? Então, a família é essencial. A família é essencial para que a gente consiga ter um trabalho, para a gente que eu consiga ter êxito, né, dentro desse propósito de ter uma formação, de ter uma educação antirracista. É. A gente sabe que é necessária a educação antirracista, mas no primeiro momento pode ser até algo pesado, né? Porque vai tocar em algo que é emocional demais pra gente. Como tratar esse assunto com leveza? Como é que se consegue tratar esse assunto com leveza? Porque já falamos que existe um protocolo e ele é uma forma de monitoramento para que as pessoas saibam direitos, deveres e obrigações, mas como tratar esse assunto, essa abordagem de uma forma leve também? Porque a gente sabe que é um peso, né? Ainda mais num país tão racista como o nosso, né? Sim, não, sim. Eu falo muito isso, né? Que as pessoas sempre, quando vai falar de racismo, sempre quer colocar o espaço de dor, né? E aí eu acho que espaço de dor quase todo mundo tem acesso, né? Então, por isso que eu sempre, quando eu falo do Celebráfio, que é meu xodó, é por isso, porque é tentar trabalhar no espaço de celebração, é trazer as potências, é mostrar para os alunos que nós temos grandes cientistas negros, que nós temos grandes professores na área de exatas, na área de humanas, na química, né, Olha, pesquisadores, né? Inclusive, nós estamos aí, né, na semana com o 14º encontro de pesquisadores negros, né? isso acompanha E, acontecendo aqui em e isso. Brasília. Então, é isso, nós somos potência, nós temos potência. Então, é apresentar isso. Isso eu acredito que a gente consegue trabalhar de uma forma mais leve, quando a gente consegue enxergar isso trazendo as referências positivas.
né? Porque na sua grande Ótimo, maioria ótimo. na sua grande maioria, as ações negativas, né, em Acaba relação se destacando, se né? destacando e todo mundo já tem o conhecimento. Então, quando você traz as potências para trabalhar, e que assim, não é minimizando, né? Que a gente acaba, quando você trabalha em potência, você também acaba trazendo um pouquinho, né, de dor, né, de Sim. espaço de dor. Mas que isso não seja o ponto principal. Né? Isso só seja só um espaço que vai ser comentado, né? Que vai ser mencionado E durante não pode a ser o fim da trajetória toda. proposta, E pelo não pode ser o contrário, fim da né? proposta. É, Isso. ainda mais quando você tem que resgatar essa questão da autoestima, do pertencimento. E outra coisa, de que lá na ponta não estão sozinhos, tem alguém que está olhando. Como você falou, nossa, eu não sabia que eu tinha tal importância. Olha que fala desse aluno que você acabou falando para gente, de relevância. Saber que existe sim o poder público olhando por ele, de alguma forma, criando isso de institucionalmente e como marco regulatório, para que ele se sinta acolhido. A fala é muito importante, né? E às vezes até a naturalidade da fala, né? Porque ele sente aquilo de forma emocional. E como você vê que um grãozinho pequenininho, ó, que não está se transformando, né? Que é muito interessante. Nesse sentido, como movimentos sociais, universidades podem colaborar nesse processo? Como é que você vê isso? Olha, muito nesse entendimento de formação, né? De chegar Uhum. junto com a gente, tanto como Secretaria de Educação, como o MEC, né? Trazer esse espaço de formação para somar e ser multiplicadores. Porque, igual eu falei, quando a gente trata de minorias, né? Aí voltando novamente ao significado, minorias não em relação à questão de números, mas a questão de direitos, a gente tem dificuldade de pessoas, né, estar à frente de pessoas estar falando. Então, que essas pessoas possam somar, né, para fazer formação, dar o espaço para a gente, possam também, né, proporcionar formação nesses espaços, porque isso já será de uma grande valia, de grande ajuda na amplitude, né, dessas ações. Sim, até porque a questão da educação antirracista, ela corrobora direto com a questão dos direitos humanos, né? Sim, sim. E eu falo muito isso, né? Porque quando a gente fala, voltando à questão do projeto político-pedagógico da escola, o que norteia, né, o aprendizado dentro da escola, quando foi fazer, acho que recentemente, um levantamento, não é só sobre projetos voltados para trabalhar a questão antirracista, é voltado projeto para trabalhar os direitos humanos, que na sua grande maioria a gente não encontra, para trabalhar a questão de gênero, né, da questão de educação antirracista, mas é um amplo, né? Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está ampliando mais esse assunto. E aí é obrigatório, né, Né, se e é ter. importante até porque é uma forma de você estar democratizando o conhecimento, né? Que ele não tem que ser uma coisa excludente, ele tem que abarcar todos, né? Independente do nicho do qual você faça parte, né? Eu acho que a educação antirracista é muito ver isso, né? Você resgatar aquela minoria, como você falou, dentro do sentido de direitos humanos de pertencimento e falar, é igualitário para todos, né? E até tem um próprio programa que a gente vê, né? Que é um programa federal para esse sentido, né? Nossa, como você está múltipla em várias ações para resgatar essa negritude, hein? E tem mais uma, gente, que ela consegue arranjar espaço e também ela é diretora social do Clube Social Negro de Brasília. Como é que isso aconteceu? Como é que mais essa caiu no seu colo? Diga lá para nós, Ju. É porque até agora nós só falamos de trabalho, agora eu vou falar de diversão. Ai, que maravilha. Porque o clube é isso, o clube é um espaço de acolhimento, de afeto, né, de trocas, né? Porque quando a gente pensa em população negra e negritude, a gente acaba só pensando em ações de luta, né, de movimento, enquanto busca de espaço, né, de ser reconhecido. E o clube não, o clube é um espaço de que a gente possa só vivenciar, viver de uma forma de diversão, de uma forma no qual eu possa descansar, né? Essa é a nossa ideia, né? Futura dentro daqui de Brasília. Então, o Clube Social Negro de Brasília foi um presente, né? Ser chamada para estar nesse espaço. E eu encaro muito isso como um espaço no qual eu vou levar toda essa minha trajetória de luta
para lá, mas no qual eu vou trocar vivências, afetos, vou dançar, vou, né, brincar, fazer formações de samba, então é vivenciar essa minha negritude de uma forma que às vezes, muitas vezes nos foi negada, de descanso, de aproveitamento, de diversão, né? Então, o clube, para mim, é isso. Nossa, e você falou muito das responsabilidades da diretoria que você é responsável, né? Que a diretoria social é isso, né? Gerar esses acolhimentos, e essas oportunidades de interação, né? Inclusive, nós vamos ter uma para essa semana, gente. Que olha, eu sei que o nosso programa é gravado, mas a gente está aí na véspera de um afroafeto, né? Vou te perguntar, essa idealização foi sua? O afroafeto, não. Ah, Não, a gente já tinha dentro do clube a Noite dos Vinhos, Noite do Vinhos. E hum. aí, dentro dessa Noite dos Vinhos, aí criou esse afroafeto, né? Ah, é? Aí, né, falar, não, vamos pensar um afroafeto. Ah, que E aí, legal. eu acredito, né, ansiosa para amanhã, né, que vai ser o primeiro É, afroafeto, mas com certeza que a gente vai estar lá recebendo muito acolhimento, muito afeto, muita diversão, show de né? bola. Entre os nossos, né? Trocando entre os nossos Com certeza. e isso é fundamental, né, gente? Eu acho que para viver hoje em dia nesse país, né, de tanto de batalhas e lutas que a gente atravessa durante a nossa trajetória, o nosso dia a dia, ter espaço no qual a gente vai apenas para deixar essas preocupações de lado e só existir de dançar, beber, conversar, sem precisar usar máscaras, né? Porque às vezes a sociedade nos coloca nesse espaço que a gente tem que colocar máscara para estar neles, então É verdade. É isso uma forma de você fluir naturalmente, né? naturalmente, viver. Existe na sua ideia alguma forma de unir ou aproveitar o espaço social que você representa do Clube Social Negro com a questão das temáticas da educação antirracista? Ai, que pergunta boa! Ah! Que você fala de uma forma que encanta, essa Oxum encarnada aqui, É... gente, nesse bate-papo gostoso. Ah, Com certeza, né? E aí, enquanto clube, a gente já vem até conversando com o MEC, já tivemos algumas conversas da inserção dos clubes negros dentro das escolas, né? Dentro desse espaço de trabalhar a Lei 10.639 dentro das escolas. opa, e como é que É, tá? Olha que é, interessante. É guardado as sete chaves, ou você pode comentar um bocadinho mais? a gente tá nesse processo, né, de Construção, né? construção, Certo. conversando, né, com o MEC, conversando com a própria presidência também, com os espaços, a gente está construindo. E tenho certeza que logo, logo, né, a A gente. receptividade está boa? Sim, muito boa, Que muito boa, muito maravilha! boa. Olha que importante destacar isso e ter o Clube Social Negro como um fomentador disso aí. Um fomentador Nossa! que vai proporcionar mais uma ferramenta, que aí eu falo, que as pessoas não vão poder, não temos formas, vai ter um clube, vai ter pessoas, né, especializadas e pessoas dispostas a trabalhar essa temática dentro das escolas, não só escolas, tá? Dentro dos espaços públicos também, né? Então, em tudo. E escolas particulares também, né? Que é uma demanda que até a gente já teve aqui em Brasília. Ah, é? Sim, sim. E você está disposta a trabalhar também nesse segmento das escolas particulares ou você não pode? Não posso, né? Como formação de educação antirracista, Não não tem tem problema, problema, né? né? Ah, que legal. Inclusive, a gente já levou formação do protocolo da Secretaria de Educação para escolas particulares aqui no DF, também já teve, Olha que né? maravilha. Já Então teve vai escola que abarcar a rede sugeriu, pública e privada, né? sim, sim. Olha que coisa interessantíssima. Eles solicitaram e tiveram formação. Ai, que maravilha, né? Gente, tá fantástico, fantástico, mas daqui a pouco nós já estamos caminhando para o final desse bate-papo, tá mega gostoso. E aí a gente vai pensar como futuro, né? Porque a gente entende que não adianta, até de uma questão de formação, né? Filosófica e religiosa, os novos detêm o futuro e cabe aos nós mais velhos trazer a sustentação desse saber. E aí, como questão de futuro, o que você imagina como necessidade para que a educação antirracista no DF consiga ter mais espaço? O que você visualiza? O que você imagina que seria necessário?
Eita, são bastante coisas, né? Mas as que eu posso pontuar, assim, que eu acredito muito nesse processo de formação, né? Eu acredito muito no processo de formação continuada como uma ferramenta fundamental, né? Para instruir, para a gente passar conhecimento e ampliar, né? As nossas ações antirracistas, né? Eh, Conseguir também recursos, né? Porque, gente, trabalhar com educação sem recursos é muito difícil, é muito difícil. Então, ter recursos para que a gente consiga produzir materiais, né? Que alcance mais espaço, mais pessoas, né? E Então, que acho que possa trazer essa visibilidade do que é até o entendimento da educação antirracista para que as pessoas se sintam pertencentes e a própria população, a comunidade, possa ser um multiplicador disso, né? No sentido de difundir o conhecimento, né? O entendimento e gerar essa conexão direta com vocês, né? sim, com certeza. Muito bom, muito bom. O que você entende que é importante que os professores comecem a fazer agora para realmente entender o que é essa educação antirracista? Bora lá, essa pergunta, eu acho que além de interessante, é muito importante. Eu acho que, e isso eu vou falar no lugar, como diz Djamila Ribeiro, um lugar de fala mesmo, porque a gente escuta muito desculpas, né? Quando a gente vai falar de educação antirracista. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho formação, né? E eu não tenho um lugar de fala. E aí, né, caros colegas, é muita demanda. Aí eu falo bem assim, eu falo porque eu estou dentro de sala de aula, tá? Então, não é, tá falando porque não conhece o espaço. Eu conheço o espaço, eu estou dentro de sala de aula. Então, Então, você é legítima porta-voz dessa dessa necessidade. necessidade, né? Então, eu sei, né, das atribuições, eu sei das demandas que nós temos enquanto professor, mas eu falo para os meus colegas que para que a gente consiga efetivamente trabalhar, dar voz, dar acolhimento, dar um espaço, fazer com que a escola pública seja um espaço de segurança para que nossos alunos negros, né, e negras possam pertencer, que eles também se movam. Né? Que não esperam só eu, enquanto agente do PENEC, eu, enquanto mulher negra, e levar conhecimento, né? Ir atrás deles para buscar, né? Para dar a mão e puxar a mão deles. Não. Que eles estendam a mão, né? E vá em busca desse conhecimento para ser aplicado. Dentro de sala de aula, né? Dentro do espaço escolar. Importantíssimo, ou seja, o compromisso para fazer acontecer não são só dos agentes, é de todo o contexto institucional e familiar e a própria comunidade junto, né? Sim, né? E aí eu falo dos professores porque é isso, porque a gente sempre se depara com muitas ações no qual eles não conseguem. Eu não consigo devido à minha demanda exaustiva de sala de aula, eu não consigo a minha demanda, mas assim, aí eu falo, eu também tenho uma demanda exaustiva e eu tenho esse olhar e vou atrás disso. Mas não tem que ser só eu por eu ser uma mulher negra e olhar para os meus iguais, tem que ser todos. Todos os professores, né? Todos os entes dentro da educação e familiares, toda a comunidade escolar. Vai além do que o básico, né? A verdade é essa, né? É isso que te faz diferente, porque para você não é o básico, é propósito. E você, quando aos 16 anos começou isso, tá aí hoje o resultado. Porque, na verdade, isso é legado. E isso é que traz o diferencial daquilo que você faz. Por isso você está envolvida com tantas frentes, né? Até porque é aquela história, quem faz o que ninguém faz, tem demanda que ninguém tem. E são poucas não, viu? Bem, quais são os próximos projetos de Juliana Leonardo? Ai, eu sempre estou em busca, né, de algo, e é bem engraçado isso. É, Ai, que lindo. o meu projeto, eu pretendo, né, dar continuidade e ampliar o Celebrafo. Eu tenho uma ideia no qual eu consiga fazer com que o Celebrafo possa estar em mais espaços, mais escolas, né? Então eu quero ter esse olhar mais por o Celebrafo. E também trabalhar mais a matemática, a etnomatemática, a matemática voltada mais para a educação antirracista, porque eu sempre brinco que as pessoas falam que talvez esse seja um pouco do meu diferencial de trabalhar exatas, né, de uma forma com a temática racial, né, que a gente vê pouco isso ainda. Então, eu quero focar muito nisso, né, nessas duas frentes, né, como coisas futuras.
Desafio grande, mas, gente, ela é do Oxum, ela traz esse gingado, essa malevolência, essa amabilidade no sorriso, no olhar. A bicha é danada. E, Ju, vamos lá. Uma mensagem para os educadores negros. Ai, nossa, Ah, esse é, suspiro foi longe. é, olha, eu sempre falo bem assim para não desistir, mas eu acho tão injusto, às vezes, a gente falar para uma pessoa que está passando por diversas dificuldades não desistir. Então, tem esperança. Acho que esperança, acho que essa é a mensagem. Tem esperança e se caso não ter, porque assim, ser uma educadora antirracista às vezes não coloca no espaço de ser muito solitário. Se caso você esteja nesse espaço solitário, busca, né? Busca pessoas, né, que possam estar te apoiando e estar te ajudando, né, para que você divida um pouquinho esse peso. É importante, até porque a gente entende, a gente sempre fala muito dentro da nossa filosofia. Uma árvore só não compõe floresta. É importante você encontrar os seus pares para que você consiga trazer o diferencial dentro dessa temática que não é fácil. Porque educação antirracista não é dizer que você não é racista, é você entender o racismo e trazer mecanismo de desconstrução desta crueldade, que na verdade isso que representa. E é isso que eu acho que é o seu grande mote, seu grande legado. Não é só trazer conceitos, é trazer forma de implementar que o mundo seja melhor e mais igualitário. Isso é muito importante. E, gente, estamos chegando ao final desse nosso episódio, que eu acho que merece um bis. Eu vou fazer uma enquete para depois a gente trazer essa personalidade estar aqui conosco. E, claro, nenhum programa faz se não tem os seus patrocinadores, né? Que, ó, ela correu atrás, Cerebraf já tem alguns. E claro que o Afropod também tem. E eu não tenho como, né, a gente encerrar essa entrevista tão linda e não dar os créditos ao meu patrocinador, a Toque Africano, a loja no Planalto Central, que faz a africanidade pertencente a esse nosso cerrado. E claro que a nossa loja Toque Africano jamais ia deixar de não celebrar com você a sua africanidade, trazendo um mimo como forma de te agraciar nessa beleza linda da sua temática, da sua força, da sua pujança, da sua garra. E Toque Africano é isso aí. Ela reconhece aquele que nos pertence e aqueles que realizam a nossa trajetória como negro para trazer o sucesso e o pertencimento. Não deixe de seguir a Toque Africano, @toque.africano nas redes. Sinta-se à vontade, é seu. Ai, obrigada, gratidão, gratidão. Olha, não, pode abrir, que a nossa audiência é curiosa. Ai, eu Não! ia fazer isso. É porque eu tenho sempre essa mania. Quando eu recebo alguma coisa, eu sempre abro. E normalmente. Ah, Que lindo, gente! Olha isso! olha, que Ai, lindo! já vou usar amanhã no Afrofeto. Ah, é verdade, já tem, olha! Que Já maravilha! ganhei. Ai, gratidão, obrigada, A amei. Toque Africano, É. né? Ju, mensagem final que você queira deixar para os nossos ouvintes, seguidores, por favor, sinta-se à vontade. Por favor, passe as suas redes sociais, em algum lugar aqui na tela vai estar aparecendo, com forma de divulgar o seu trabalho, a consistência do que é você ser uma representante legítima de um programa federal e também de uma educação antirracista aqui no Distrito Federal. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Acho que foi um bate-papo muito produtivo, né, de falar um pouco sobre a minha trajetória. As minhas redes é Juliana Leonardos, né, e eu também tenho o Juliana Leonardos. Dos. E também tenho o Celebrafo, né, tem É arroba Juli... arroba Juliana Leonardo, Tá, né, Leonardos, tá. e arroba o Celebrafo, né, @o Cerebrafo. isso, o Celebrafo, Maravilha, que tá show bom? de bola. E lá vocês vão encontrar a Ju com toda essa potência que ela tem como mulher, como negra, mulher negra, como educadora e aquela que entende que a educação é a nossa grande ferramenta de transformação. E a gente acredita muito nisso, por isso que a gente fez questão que você estivesse aqui conosco pela sua trajetória, pela sua pujança e para trazer realmente esse momento de pertencimento, onde a gente consegue demonstrar como você faz o Celebrafo, como você faz de que existem sim personalidades dentro da nossa cultura, dentro da nossa diversidade de educação em todos os segmentos que façam com que a gente tenha que ter orgulho de ser negro, né?
Ai, Isso com é certeza, maravilhoso. E maravilhoso. como a gente sempre fala na Afropod, até a próxima. Tchau, gente!